Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de conversar um pouquinho aí com vocês sobre um tema aí que tem muito a ver com o nosso processo de desenvolvimento, né, com o nosso processo de evolução dentro da nossa caminhada progressiva rumo a um amanhã melhor, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre sombras. Mais propriamente, vamos falar como as sombras traumáticas, né, podem afetar as nossas vidas, tá? De que maneira elas surgem, como se desenvolvem e como vão pouco a pouco, de maneira subterrânea, orientando a nossa maneira de agir, de pensar e principalmente de fazer escolhas. Não só isso, a nossa maneira de reagir a elas, tá? Porque a gente escuta muito falar sobre a responsabilidade, né? Na verdade, a gente está falando aí de liberdade, de escolha, mas responsabilidade para colher as consequências dessas escolhas, né? A gente escuta muito falar dessa maneira, mas a gente precisa entender também de que maneira a gente escolhe, né? Muitas vezes a origem do nosso sofrimento está na nossa maneira de fazer escolhas. Exemplo disso, se você não precisa de muito longe, né? É só cada um olhar para dentro de si nesse momento e pensar: o que que eu tenho na minha vida que me desagrada e que vem acontecendo de maneira recorrente? Uns vão ver, no caso de relações afetivas, brigas recorrentes com pai, mãe, com companheiro, separa de um companheiro, começa com outro companheiro e permanecem os mesmos problemas, né? Então a gente chama isso de erros recorrentes, que ficam fazendo parte da vida da pessoa sem que ela saiba de que maneira o que na verdade está orientando aquelas escolhas, né? Muitas vezes aqueles que estão no início do processo de reforma íntima, buscando o autoconhecimento, vão ter algumas respostas a esse respeito. Pô, de que maneira eu escolho? A gente faz muito tratamento aqui com pessoas é, com variadas situações a resolver, a melhorar, e o que a gente percebe é que à medida que elas iniciam o tratamento e nós vamos de alguma forma desvelando, tentando junto com elas aí desvelar, né, essas questões, a princípio elas sempre encontram as respostas mais superficiais possíveis, né? Aquilo que está ao alcance. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre aquilo que não está ao nosso alcance, que são as sombras traumáticas, tá? Então vamos entender um pouquinho o que são essas sombras traumáticas. Nós já sabemos, como já mencionamos em outros vídeos aqui, que todos nós somos portadores de uma camada, digamos assim, que a nossa consciência ela possui uma camada que não é tão acessível, né? A gente não consegue acessar ela de maneira espontânea na hora que a gente quer necessariamente, tá? Nós estamos falando do inconsciente, que é a camada da nossa consciência que não é facilmente acessível, acessada por nós. Geralmente necessita de auxílio. Quando não necessita de auxílio, muitas vezes ela se nos apresenta de uma maneira meio embaraçada e a gente não consegue entender. Então vamos recapitular um pouquinho o que é o inconsciente. O inconsciente corresponde à parte da nossa consciência que não é facilmente acessada por nós. Como isso, Roberto? Bom, imagina que todos nós possuímos o que a gente pode chamar de uma espécie de disco rígido dentro da gente, uma memória, ok? Essa memória, ela armazena todas as informações que vivenciamos, que aprendemos e que de alguma forma
foi absorvida pelo nosso sistema cognitivo, pela nossa consciência experiencial. Então tá tudo ali, tá? Inclusive as coisas que nós gostaríamos de esquecer a todo custo, que são as experiências traumáticas. Ok até aqui? Perfeito. Bom, sabendo que nós temos esse disco rígido, essa memória, né, que funciona como uma espécie de disco rígido, que não é facilmente acessível pela nossa consciência, que está lá guardando tudo, absolutamente tudo, inclusive as experiências que nós gostaríamos de esquecer, e que na verdade somente a consciência esquece, mas o inconsciente deixa ali guardadinho. Ele tem uma função. E que função que o inconsciente possui nas nossas vidas? A função do inconsciente está justamente relacionado à nossa carga experiencial. Ou seja, todo o nosso conteúdo experiencial fica no inconsciente porque lá também estão todos os aprendizados. E aí que é o X da questão, né? O problema não é a situação traumática em si, mas a maneira como nós aprendemos a lidar com ela. E é essa maneira de lidar com a situação traumática, essa maneira inadequada de lidar com a situação traumática, que nós denominamos de sombra. Roberto, tá um pouquinho complicado, vamos clarear um pouquinho isso, tá? É meio, né, chega até a ser meio sugestivo. Falando de sombra, vamos clarear um pouquinho as sombras, né? Bom, brincadeiras à parte, como que funciona exatamente isso, né? O que é necessariamente uma sombra traumática? Imaginemos a seguinte situação. A senhora Y tá saindo para ir trabalhar de manhã, ok? E aí ela sai às 5 horas da manhã. Tá saindo, tá indo para trabalhar, tal, tá lá no ponto de ônibus esperando o seu ônibus como faz todos os dias. E aí, de súbito, aparece um motoqueiro. Esse motoqueiro para, dá voz de assalto, assalta essa senhora, tal, faz toda sorte de ameaças, né? Essa senhora de alguma forma tem a sua vida ameaçada e aí ela de repente começa a chorar, se sente mal, tem toda uma série de sintomas, tá? Característicos daquela situação de medo. Tremedeira, suor nas mãos, frio na barriga. Esse frio na barriga, gente, muita gente vai chamar de dor, tá? Em algumas pessoas ela se manifesta como dor mesmo, principalmente nos conteúdos em que envolvem ansiedade. E aí essa pessoa volta para sua casa, tal, faz boletim de ocorrência, faz todo o trâmite aí característico de uma situação de assalto. No entanto, ela tem que trabalhar todos os dias, não tem? Só que aí começa a acontecer um fenômeno com ela. Quando ela vai para trabalhar, sai para trabalhar, ela percebe que ela começa a ser tomada por aquela situação, aquela lembrança, tal. E aí consegue pedir para mudar de horário, muda de horário, começa a trabalhar no período da tarde, tal. Os dias vão passando, parece que esqueceu, né? Dali 2 anos, ela sai daquele emprego e arruma um emprego novo. Quando ela arruma esse emprego novo, o que acontece? Colocam ela para trabalhar, pasmem, no mesmo horário que ela entrava nesse trabalho anterior, inicialmente, que era aquele horário das 5 horas da manhã. Horário que aconteceu o quê? Horário em que ela sofreu aquele assalto, aquela situação traumática. Até aqui tudo bem? Bom, então ela aceita o trabalho e tudo porque tá precisando, tal. Fala, isso já faz tanto tempo, né? Praticamente já tinha até esquecido, lembrei disso só agora. E aí ela pega para sair para trabalhar no dia de hora marcada e aí ela é tomada por toda aquela sensação.
suores nas mãos, uma verdadeira sensação de pavor, né? Tremedeiras, palpitações e uma paralisia, né? Que é o aspecto aí patológico da ansiedade. A ansiedade ela tem um lado patológico e o lado saudável, como a gente já falou em outros vídeos. No lado patológico, ela causa uma paralisia e aí a pessoa não consegue agir. Ela atinge um atordoamento que a paralisa, tá? E aí a pessoa percebe que aquilo que ela pensou que tinha esquecido, na verdade ela não esqueceu, tá lá guardadinho e continua agindo na vida dela. Então isso é uma sombra traumática, tá? Todo o conteúdo ali é reacional, toda maneira dela de reagir à situação que se manifesta numa situação em um contexto diferente, porém semelhante, né? Que faz ela lembrar daquela situação. Obviamente citei esse exemplo do assalto, mas temos inúmeras outras situações, tá? Que onde os conteúdos se manifestam de maneira aí fora do controle da pessoa. Bom, o que é importante a gente entender disso? Importante a gente entender que ela, no momento em que foi assaltada, ela emitiu uma reação. Foi a maneira como ela reagiu àquela situação. Que o organismo, para se defender da situação, começa a criar todo um aparato de reações. E essas reações ficaram como reações aprendidas, como aprendizados, lá no inconsciente, lá no disco rígido dela. E aí, diante de uma situação semelhante, que é o fato de ter que acordar novamente às 5 horas da manhã, dentro do contexto semelhante em que aconteceu a situação trauma dela, ela simplesmente tem começa a ter as mesmas reações, apesar de não estar vivenciando a mesma situação, porque até então ela não viu o motoqueiro, né? Só que aí pode acontecer dela estar lá no ponto de ônibus e passar um motoqueiro indo trabalhar e as mesmas situações surgirem. Entende? O inconsciente dela guardou a seguinte informação: olha, todo homem de moto que passar envolve um perigo semelhante àquele que você sofreu daquela vez. E aí o corpo começa a responder às reações. Só que no caso dela é bem anterior, né? No horário já de sair para trabalhar começa toda a construção da situação. Então é isso que é uma sombra traumática, tá, gente? E aí ela pode se manifestar de variadas formas, de variadas maneiras, né? Nos relacionamentos, nos vícios, né? Vício é muito comum a pessoa começar no vício para fugir, né, da realidade, para fugir de uma realidade. E aí posteriormente, depois de 15, 20 anos no uso, ele não consegue entender como que aquilo surgiu, como aquilo começou e tem grande dificuldade para superar a situação. Então, quando a gente faz uma investigação mais profunda, a gente descobre que a origem está ali numa sombra traumática. Ok até aí? Bom, então sabendo que esse disco rígido está ali, né? E aí a gente vai continuar com o exemplo da senhora Y, tá? Para a gente conseguir, de alguma forma, ilustrar o entendimento do conteúdo que nós estamos passando nesse momento. E aí, a gente, imaginando a situação da senhora Y, né? A gente sabe que existe aí na cabeça dela uma lembrança daquele fato, que às vezes ela achou que tinha esquecido e que se manifestou novamente, né? E aí, posteriormente, a senhora Y começa a perceber que não consegue mais sair naquele horário. E, ao não sair daquele horário, começa a vir a lembrança o que também junto da moto, né? E aí ela começa a, de alguma forma, perceber, né? Começa de alguma forma a reforçar essa questão, essa possibilidade de assalto, essa possibilidade da violência, essa possibilidade da violência que está cada dia maior, cada dia mais forte, começa a ligar a televisão e começa meio que, de alguma forma, cultivar informações que de alguma forma fortalecem e reforçam essa convicção do grau de periculosidade que a realidade lá fora representa. E aí, posteriormente, ela
começa a ficar cada vez mais em casa, saindo o mínimo possível. E isso vai paralisando ela cada vez mais, até chegar ao ponto em que ela decide ficar somente na cama. E o que era, por exemplo, um contexto de ansiedade, né, que ela veio evoluindo para um contexto de ansiedade, posteriormente se transforma numa depressão. Como que tudo isso aconteceu, né, Roberto? Justamente por conta da sombra traumática que começou a afetar a vida dela de uma maneira aí terrivelmente negativa. E como que isso se deu? Sabendo que ela tinha ali no inconsciente dela guardado essas informações desse assalto e todo um contexto que o envolvia, ela de alguma forma começou a cultivar isso, né? É como a gente fala, né? A pessoa está pensando de maneira negativa, tira os pensamentos negativos na cabeça, para de cultuar a energia negativa, para de cultivar a energia negativa, né? Só que não é bem energia negativa, tá, gente? Aí a gente vai para o outro ponto do nosso raciocínio. Esses pensamentos que ela começa a cultuar, a cultivar na cabeça dela, do grau de periculosidade da realidade lá fora, liga a televisão e fortalece mais reforça mais essas convicções, ela começa dentro dos pensamentos dela pensando muito nisso, né? Pensando nesses perigos, nessa realidade perigosa que a cerca, ela começa a cultivar uma vibração. E aí é a grande diferença. Muita gente fala, tá cultivando energia negativa. Não, é uma vibração negativa, tá? A vibração, ela tem a ver com frequência, tá bom? Então, uma frequência, uma onda vibracional, né? Assim como acontece com rádio, TV e celulares, né? Os sinais que a gente recebe via satélite. Esses sinais, eles emitem uma onda, uma frequência. A partir do momento que você sintoniza nessa frequência, nessa onda, o sinal fica limpo e a transmissão dentro dessa onda acontece de maneira aí totalmente limpa, totalmente direta. É exatamente o que acontece aí com quem cultua, como no caso da senhora Y, continuando o exemplo dela, né, pra gente não perder o nosso raciocínio, como acontece no caso da senhora Y. Começa a trabalhar na cabeça dela, né, essa vibração de violência, essa vibração de medo, essa vibração do perigo que existe lá fora, e aí ela começa a cultivar uma vibração. Lembrando que nós estamos num universo que está rodeado de múltiplas frequências vibracionais. A frequência de medo, a frequência de ódio, a frequência de tristeza. E cada uma dessas frequências, né, tem aí as suas subsegmentações. E por aí vai. Por exemplo, numa frequência de tristeza, você vai ter ali luto, você vai ter perdas. E aí, se a pessoa, por exemplo, cultiva na cabeça dela que ela vai estar sempre perdendo as coisas, ela vai entrar numa frequência de perda. E realmente ela vai perder, tá? Isso não significa que se ela estivesse cultivando outra frequência, ela perderia. Mas a realidade que ela vai perceber vai ser de acordo com isso. Roberto, complicou tudo agora. Então vamos esclarecer, meus queridos. A pessoa ela está cultivando aquela vibração, né? Violência, no caso da senhora Y, aí vamos continuar a coisa aí. Ela está cultivando aquela vibração, né? Ela está cultivando aquela situação de medo, aquela situação de atordoamento, de torpor. E aí, o que acontece? Ela vai entrando nessa vibração. E aí ela vai entrando nessa frequência, né? E aí ela começa a ligar a televisão, a assistir mais jornais, né? Telejornais, esses telejornais sensacionalistas que também colocam na cabeça das pessoas de alguma forma que o mundo está perdido e que a realidade lá fora é realmente algo muito hostil, muito perigoso. E aí ela começa, né, a pensar na cabeça dela, tá vendo? É aquilo mesmo, né? Aí entra uma série de coisas juntos. As crenças limitantes, como a gente já trabalhou explicando o que eram as crenças limitantes aí em outro vídeo,
né? E aí ela começa o quê? Ela constrói toda uma vibração perfeita até ela se situar, se conectar, né? Se sintonizar na frequência mais próxima dessa frequência que ela está cultuando. E aí ela cria uma realidade ao redor dela, ilusória nesse sentido. O mundo é perigoso? É, mas ele não é somente perigoso, tá? O mundo tem uma série de outras coisas. A vida, a realidade tem uma série de outras coisas para ser vivenciadas. Não somente a periculosidade. Só que se você cultivar na sua cabeça um determinado tipo de realidade, é aquela realidade que você vai projetar, é aquilo que você vai ver, somente aquilo que você vai perceber. Entende? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Para quê? Para que as nossas sombras não alimentem as nossas crenças negativas, que as nossas crenças negativas também, crenças limitantes também, não venham a alimentar os nossos pensamentos, porque os pensamentos vão criar vibração, né? E essa vibração é aquilo que vai construir a nossa realidade. A gente vai perceber a realidade de acordo com aquilo que a gente acredita, tá? Então, é esse cuidado que a gente precisa tomar, porque se você entrar numa vibração negativa a partir dos seus conteúdos inconscientes negativos e das vibrações que você cria através dos seus pensamentos, é aquilo que você vai perceber, meus queridos. E muita gente sofre na atualidade justamente por causa disso e sem saber por quê. Tá bom, gente? Lembre-se, a, os conteúdos internos inconscientes criam os pensamentos, por sua vez, cultivam, fazem a gente cultivar uma vibração, criam uma vibração propícia e a gente vai sintonizar essa vibração com os conteúdos da realidade que são coerentes a ela. E aí a realidade vai ser aquilo que a gente cultivar na nossa cabeça. Se seus pensamentos estão muito negativos, está com muita crença limitante na cabeça, precisa fazer uma reforma íntima, né? Para reverter esse quadro. E aí o que é feito? É feito uma ressignificação de todas essas crenças limitantes, negativas, inadequadas que foram criadas e aprendizados inadequados que foram criados no decorrer da sua experiência existencial. Então, isso nos leva a crer que tudo pode ser revertido. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham curtido aí bastante o texto, o vídeo. Quem quiser texto, olha, eu tô lá no meu outro trabalho. Então é assim, gente, é isto, tá? Espero que tenham curtido bastante o vídeo. Quem quiser interagir pode deixar seus comentários aí, fazendo perguntas, trazendo também os seus conhecimentos, né? Pra gente complementar aí os saberes e juntos ir criando um mundo cada vez melhor para todos. Aguardo você no meu próximo vídeo. Até lá!